Boa tarde a todos e a todas. Bem-vindas a esse nosso evento, a esse nosso fórum, em comemoração aos 55 anos de existência da Fundação Vanzolini. Quero inicialmente agradecer muito a boa vontade e a presença aqui dos nossos convidados especiais, o Dr. Rubens Ometo, o professor Leonan Guimarães, o professor Arthur Barrenuevo e o nosso colega professor Eric Rego, colega aqui do Departamento de Engenharia de Produção. Quero dizer que, em especial, estou muito satisfeito, feliz por poder reunir aqui um time seleto, né, de especialistas no assunto, e também dizer, ao mesmo tempo, que o tema escolhido para esse fórum foi fruto de um debate interno na diretoria, lógico, com os colegas, né, professor Luiz Fernando Pinto de Abreu, professor Roberto Max, e chegamos, né, à ideia consensual de que realmente discutir a questão da energia e a sustentabilidade, né, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, seria uma ótima sugestão, seria uma ótima escolha, como foi, uma feliz e oportuna escolha. E esse tema, todos sabemos, né, está inserido aí no grande desafio, né, do desenvolvimento sustentável, desafio esse com o qual a Fundação Vanzolini se compromete, né, após 55 anos de existência, né, tendo contribuído aí com o processo de industrialização do Brasil, agora se abre para os novos desafios aí da revolução, né, da revolução 4.0, da indústria 4.0, da transformação digital, da inclusão produtiva e, em especial, né, do desenvolvimento sustentável. Esse tema é relativo aí ao objetivo número 7, né, ao objetivo de desenvolvimento sustentável número 7 do painel, né, das ODS da ONU, energia acessível e limpa. E certamente se constitui um dos grandes, né, dos maiores desafios do país e da humanidade, né? Desafios presentes e do futuro. Já estávamos conversando um pouquinho antes aí do início, né, e todos concordamos. Então, eu queria aqui só mencionar novamente e agradecer a presença do Dr. Rubens Ometo Silveira Melo, que foi apresentado, a propósito, pelo professor Joaquim de Amaral Ferreira, que é o presidente do nosso conselho curador, né? Eu conversei com o Dr. Rubens há algumas semanas, agradeço mais uma vez a sua presença. Também o professor Leonan Guimarães, estou conhecendo agora, mas conversamos um pouquinho, também é colega politécnico, colega do professor Luiz Fernando, que fez o convite em especial, agradeço muito. O doutor Leonan, presidente da Eletronuclear e membro do grupo permanente de assessoria do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Deixei de mencionar a importante figura do Dr. Rubens Ometo, empresário e fundador, presidente do Grupo COSAN, e o professor Arthur Barrenuevo, que eu conheço já há algumas décadas, né? Fomos colegas no mestrado da Fundação Getúlio Vargas, depois tivemos outros encontros aí na Secretaria de Planejamento, lá nos anos 90, não é, Arthur? Professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, né, na Escola de Administração e de Direito. E o colega do Departamento de Engenharia de Produção, né, o professor Eric Rego, hoje diretor de Energia Elétrica da EPE, colega, me lembro bem, né, quando o professor ingressou no departamento, discutimos um pouco, né, professor, a importância de se desenvolver essa linha de economia da energia. E vejo com muito prazer, né, o desenvolvimento aí pessoal e profissional do professor Eric. Então, estou aqui passando o bastão, professor Eric, desejo aí um bom trabalho a todos, e agora eu vou aqui para a plateia. Muito obrigado mais uma vez a todos, e bom fórum a todos que nos assistem. Obrigado. Eric. Obrigado, professor Amato, obrigado pelas palavras, pelo carinho. Tá? Agradeço o convite de estar hoje participando, né, de uma data muito importante, né, desses 55 anos de celebração da Fundação Vanzolini, fundação essa que ao longo desses anos, né, formou grandes talentos, grandes profissionais para o mercado de trabalho. Então, fazer parte das comemorações da Fundação, de fato, é um privilégio estar aqui, né, participando desse evento. E é um privilégio também eu
eu estar aqui conversando hoje à tarde com vocês todos, com pessoas tão importantes do setor, com quem a gente vai poder aprender um pouquinho nessa um pouco mais de maior debate. Com quem eu já aproveito e já agradeço, né, a participação, né, do Rubens Ometo, do Leonan Guimarães e do Arthur Barrinuevo, desculpa se eu pronunciei errado, tá? Então, reforçando os parabéns os agradecimentos do professor Amato, faço também meus agradecimentos. É uma satisfação muito grande ter o privilégio de dividir a mesa com vocês e aprender um pouquinho com vocês aí nesse comecinho da tarde. Bom, o tema é um tema bastante instigante, né? Todos nós aqui gostamos de conversar, então vira um papo aqui bastante gostoso, porque todo mundo que gosta de falar sobre energia, né? E o Brasil, ele é um país privilegiado, né? Em recursos energéticos. E a gente tem, por exemplo, né? O Brasil é o quarto maior produtor agrícola do mundo. Então, com esse número, vocês já podem fazer ideia do imenso potencial de bioenergia que a gente tem. Não só de biocombustíveis, mas bioeletricidade, biogás, você tem toda uma gama de produtos, né, que vem da produção agrícola que podem contribuir para a produção energética brasileira. O Brasil, ele tem uma excelente radiação, né, que permite fatores de capacidade de plantas fotovoltaicas trazer as mais competitivas do mundo. O Brasil tem um potencial eólico, seja onshore ou offshore, que somados dão mais de 2 vezes que o Brasil tem tudo de capacidade instalada de todas as fontes de todas as fontes de geração de energia. É o segundo maior produtor hidrelétrico. Você ainda pode aproveitar esses recursos hidrelétricos ainda com repotenciações reversíveis e ainda explorar melhores ativos. O Brasil tem reservas de urânio suficientes para fazerem 10 outras usinas nucleares de 1 gigawatt. O Leonan pode me corrigir se eu tiver algum errado aqui. E fora as reservas de pré-sal, que permitem o Brasil aí, né, reduzir e tem reduzido a sua independência no fornecimento de gás natural ao longo dos anos. E o Brasil tem usado esses recursos, né, de uma forma que o Brasil se destaca no cenário internacional, onde a gente vê que dos recursos energéticos, quase metade dos recursos no Brasil são de fontes renováveis. Os números de 2020, né, para ser mais preciso, 48,4% dos recursos energéticos são de fontes renováveis, né? E quando a gente olha todos os recursos, né, a gente tem, né, todos os derivados, né, da cana-de-açúcar representando 19,1%, sendo a segunda fonte de suprimento energético do país, mostrando quão limpa é a matriz energética brasileira e a importância de cada uma dessas fontes. Quando a gente compara com o resto do mundo, então, enquanto o Brasil tem 48% de renovabilidade da matriz, o resto do mundo, esses são dados de 2018, 13,8% apenas da matriz mundial é renovável. Então, o Brasil, de fato, ele se destaca, né? Então, não é um esforço de curto prazo, para a gente chegar nesse ponto de ser meio a meio entre renováveis e não renováveis no setor energético, é um esforço de décadas que o Brasil tem passado para conseguir ter uma matriz, né, diferenciada em termos de renovabilidade, né, mundial. E quando a gente olha em específico para a matriz de energia elétrica, tá, o Brasil também tem um destaque muito significativo na sua renovabilidade, né? A gente tem de fontes fósseis, né, menos de 15% da matriz, com uma grande participação de hidrelétrica ainda, próximo de 60%, e outras fontes crescendo em participação, como a biomassa, eólica, né, solar fotovoltaica, né, vem crescendo de forma bastante intensa. E quando a gente olha o plano né, do plano de governo, que é o plano decenal de energia elétrica, o que a gente vê por longo prazo, né, até o final da década, é a continuidade dessa renovabilidade da matriz, né, onde a participação termoelétrica fóssil, ela mantém uma participação em torno de 15%, mas o resto da matriz como um todo, né, a gente fica com uma matriz renovável. E nesse contexto aqui, a gente tem a oportunidade justamente de discutir com atores essenciais desse desenho da matriz presente e futuro. Temos, então, a luz presente do Rubens Ometo, que pode nos dar uma aula sobre o setor de bioenergia, a importância não só como biocombustível, mas como bioeletricidade. A gente vai ter a oportunidade de hoje de conversar com o Leonan, né, para ele nos explicar, esclarecer toda a importância da energia nuclear, não só presente, mas o futuro, né? Quais são as oportunidades futuras para o Brasil que a gente se espera.
E para amarrar tudo isso, a gente tem a oportunidade de o professor Arthur, né, passar para a gente toda a leitura regulatória, né, do setor, para a gente poder, né, entender como funciona e como pode evoluir. Então, hoje temos um debate bastante rico, né? A gente vai dividir o debate em algumas rodadas. Numa primeira rodada, né, os nossos convidados eles vão ter a oportunidade de fazer uns comentários iniciais, né? Alguns farão uso de apresentação, outros não. Depois a gente vai passar por algumas rodadas de perguntas, tá? Perguntas da audiência. Então, para não ficar muito aqui, não tomar muito tempo dos senhores, que afinal a gente está aqui para ouvir nossos convidados, não a mim, eu vou começar, então, passando a palavra, né, para o Rubens Ometo, né, com quem agradeço mais uma vez o convite de estar aqui com a gente, para poder explicar um pouco para a gente, fazer esses comentários iniciais, né, sobre o setor. Obrigado, Rubens, a palavra é sua. Boa tarde, gente, professor João Amato, meus colegas. É uma honra para mim, uma alegria muito grande estar aqui. Você sabe que nós, engenheiros, e eu como politécnico também, me sinto muito honrado que está aqui com vocês. E parabenizar a Fundação Vanzolini por 55 anos. Eu estava fazendo as contas aqui, eu entrei na Poli em 68, então foi um ano antes de eu entrar, começou a Fundação Vanzolini, e eu tive a oportunidade, logo depois de formado, contratar a Fundação para fazer 2 ou 3 trabalhos muito importantes para mim na minha carreira. E falando, né, começando a falar sobre o etanol e a energia da cana, né, eu quero dizer que a cana, o Brasil com a cana-de-açúcar, da onde você extrai o etanol, extrai o bagaço todo, é uma planta abençoada, né? Você consegue tirar tudo, extrair muito dela. É uma planta que no país como o nosso, que tem uma quantidade enorme de terras férteis, tem um clima maravilhoso, e é uma planta que faz a fotossíntese, faz a conversão em energia, a eficiência muito grande. Uma coisa que pouca gente sabe é que a cana, a energia contida numa tonelada de cana, 1/3 é a sacarose, né, que é a parte líquida, da onde você tira o álcool da primeira geração e você tira o açúcar, é só 1/3 dela. O outro 1/3 da energia contida vem do bagaço da cana, que é depois que você extrai, e o outro 1/3 é das folhas, da folha da cana, né, que é o que a gente extrai. E o setor evoluiu muito. No começo, a gente usava no setor a lenha para queimar nas caldeiras, depois você passou a usar óleo diesel, depois você passou a fazer o bagaço da cana autossuficiente, depois você começou a investir mais em caldeiras e turbinas mais eficientes para você ter sobra de bagaço, para você fazer a cogeração de energia elétrica. E depois tudo isso aumentou ainda muito mais quando o governo, muito sabiamente, levando em conta o negócio de ESG, naquele tempo não tinha essa sigla ESG, mas era muito comentado, ele obrigou que se acabasse com a queima da cana. Antigamente, a cana era queimada para facilitar o corte aos cortadores de cana e aumentar assim, a eficiência, aumentando a eficiência deles e reduzindo o custo. Isso foi muito bem feito. Nosso grupo foi o primeiro a aderir e antecipou o fim da queimada da cana, e as canas a cana passou a ser colhida mecanicamente. E isso fez com que você tivesse mais a sobra da folha da cana. Eu estou querendo falar isso porque da importância que a folha da cana ela vai, dentro do que eu vou explicar para vocês, ela vai adquirindo. O etanol de primeira geração ele também foi evoluído. Você teve uma coisa muito importante, que foi o carro flex, porque antigamente você da cana fazia açúcar ou álcool, dependendo do preço da cana ou o preço do açúcar, quem tinha um carro movido 100% a álcool poderia ficar, e teve alguns problemas que não teve álcool suficiente. Etanol, eu ainda sou velho, ainda falo álcool, não falo etanol, mas o etanol poderia ter falta. Daí foi desenvolvido pelos italianos da Fiat, da Marelli, ela fez e fez com que a gente pudesse ter o carro flex, que o próprio, você pode usar etanol, pode usar gasolina ou pode usar a mistura que você quer usar. Daí nós tivemos um contratempo enorme, que foi o governo anterior a esse governo, que começou a fazer política
anti-inflacionária com preço de combustíveis. Estou querendo falar isso porque é um negócio que está na moda agora, com esse negócio de Petrobras, controle de custo. Isso fez com que o setor perdeu muita força, perdesse muito dinheiro e ele se enfraqueceu. Graças a Deus, agora, você sabe que o preço do etanol ele é 70%, economicamente, 70% a 80% do preço da gasolina, ou 70% já é superado. O etanol, em alguns carros melhores, você passa 80% até 85% de eficiência. O etanol tem um poder calorífico menor, mas ele tem uma eficiência maior e está tendo uma eficiência maior e consegue tocar carros com maior compressão. E baseado nisso, com a sobra da palha da cana, o setor investiu muito em cogeração de energia elétrica, né? E hoje todas as usinas modernas e com melhor rentabilidade, todas elas cogeram, fazem energia elétrica e entram no grid fornecendo uma quantidade enorme de energia elétrica. Daí, com a sobra da palha da cana, foram desenvolvidas maneiras de concentrar o transporte da palha e fazendo até pellets, fazendo que você tenha mais bagaço e, somado ao bagaço da própria cana, você tenha mais bagaço e palha, mais celulose para você escolher se você quer cogerar energia elétrica ou se você quer fazer o álcool de segunda geração. O álcool de segunda geração é uma tecnologia que, quando a gente fez a fusão do nosso grupo com a Shell, eles tinham investido mais de 350 milhões de dólares no desenvolvimento do processo uma empresa canadense chamada Iogen, para transformar celulose em etanol. E eles apanharam muito, não conseguiram fazer uma planta com eficiência e rentabilidade para ser sustentável, porque eles desenvolveram o projeto para usar qualquer tipo de matéria-prima e não estavam conseguindo resolver. Nós pegamos essa tecnologia, trouxemos aqui, implantamos numa usina nossa em Piracicaba, na usina Costa Pinto, e usando com duas vantagens. A primeira, usando as utilities da usina, né, usando mais energia que a própria usina de açúcar e álcool tinha, e também usando uma matéria-prima única, que seria bagaço de cana ou a palha da cana que viria. Conseguimos isso com sucesso. Depois de 3 anos, essa usina já está trabalhando trabalhando praticamente para a quantidade que ela foi projetada. O álcool de segunda geração, o nosso grupo, por exemplo, está investindo em 12, como a gente já desenvolveu a tecnologia, é a única que funciona hoje no mundo em escala industrial, e nós estamos investindo em 12 usinas, e cada uma de 80 milhões de litros, que vai dar aproximadamente 1 bilhão de litros de etanol por ano de álcool de segunda geração. O álcool de segunda geração ele tem uma vantagem enorme, que você consegue aumentar a produção em 50% do que você produz em etanol numa usina, sem plantar 1 hectare de cana. Então, ele é um produto que recebe um certificado de redução de carbono e limpando muito a poluição do mundo. E é um álcool que você vende a um preço hoje muito superior também ao álcool de primeira geração, dado as características dele. Então, eu não preciso contar aqui a vantagem do etanol. Vocês sabem, quando voltar, a gente quando voava, chegava em São Paulo, antigamente tinha uma calota de poluição e sujeira, hoje o ar está muito, muito mais limpo. Essa é uma tecnologia que a gente tem, do álcool de segunda geração, e estamos cada vez mais ocupados em desenvolver isso e ceder isso aos outros colegas para que essa ampliação se faça. Também temos, aproveitando o biogás, né? Você tem o biogás que é feito da vinhaça. Para cada litro de álcool, você produz 10 a 15 litros de vinhaça, e que você faz um trabalho também com bactérias para transformar isso em etanol. E se você colocar isso para todo o setor sucroalcooleiro do Brasil, equivale à energia de Itaipu, de uma Itaipu. A pergunta é, então, nós estamos muito envolvidos nisso, é um negócio que o mundo inteiro presta muito atenção, e o Brasil tem condição de crescer muito isso.
Paralelamente a isso, como é que você poderia ampliar a produção disso? Você pega países que são grandes produtores de cana, como Índia, Tailândia, você tem terras férteis na África também, que você, fazendo com irrigação esse negócio todo, é um negócio que você vai poder aumentar em muito. E Índia e Tailândia são usinas mais antigas, eles não têm eficiência energética boa, eles não têm caldeiras boas, então você, com algum investimento, você vai poder ter muito maior produção de etanol. Então, eu acho que o etanol ele vai crescer muito. Muitos países do mundo estão dando mandatos às distribuidoras, consumidores de energia, para misturar o etanol na gasolina em até 15%, que o mercado vai crescer. Eu não tenho dúvida que vai ser um mercado enorme, o mercado de etanol. O maior problema da nossa equação, eu acho, que é ter etanol suficiente para que você abasteça eles. Hoje, o etanol sempre foi criticado no mundo por ser uma cultura de um país só, mas hoje os Estados Unidos é um grande produtor de etanol, embora não seja produtor do etanol de cana-de-açúcar, é o etanol de milho, que não tem a mesma pegada de carbono que tem o etanol de açúcar, de cana-de-açúcar. Eu quero, uma coisa que eu quero antes de terminar e deixar as perguntas aparecerem, uma grande pergunta hoje, né, a comparação entre o carro elétrico e o carro híbrido, o carro etanol com mais gasolina. O que todo mundo leva em conta, e ninguém tem dúvida disso, a eficiência do motor elétrico é maior que do motor a combustão. Mas, em matéria de poluição, o que você tem que levar em conta é somar a poluição pelo automóvel elétrico e para você produzir a eletricidade, para que você tenha eletricidade suficiente para abastecer esses automóveis. Quando você faz isso, você chega à conclusão que o automóvel híbrido é mais vantajoso que o etanol, que o carro elétrico. O carro híbrido é mais eficiente ambientalmente que o carro elétrico. Mas parabéns, eu acho que o Tesla, Elon Musk estão todos de parabéns, porque é assim que a tecnologia anda, é assim que as pessoas vão criando coisas novas. E, para terminar, eu quero falar que hoje você tem uma preocupação muito grande, né? Você tem uma série de energias novas surgindo, energia eólica, energia solar, você tem o etanol de primeira geração, o etanol de segunda geração, você tem o gás metano, você tem o hidrogênio, vai ser sempre uma fonte de energia importante. Você tem carros, montadoras de carros já desenvolvendo o uso do hidrogênio para automóveis. Você pega a Nissan, que ela tem as células de hidrogênio, que você consegue abastecer com etanol, e o próprio carro, em vez de você transportar o hidrogênio, a própria célula produz o hidrogênio e faz com que o carro funcione. E isso aí tem uma vantagem grande, que você não vai precisar da infraestrutura toda de carregamento de baterias, e você pode usar a mesma infraestrutura que tem hoje para usar a gasolina. Você tem também uma energia nuclear. Eu acho que se abandonou a energia nuclear, ela foi pichada, foi tudo, mas eu acho que é uma solução, dada aos problemas hoje que você tem, os problemas geopolíticos, de guerra, essas coisas todas, e você não deve esquecer a energia nuclear. E também você tem o gás, que é um negócio que o Brasil hoje é um país que vai fornecer muito gás. O nosso grupo hoje, só para terminar, nós estamos envolvidos, nós somos o maior distribuidor de gás do Brasil, da Compass, que é dona da Comgás também. Estamos construindo um gasoduto, que seria unindo as plataformas da Bacia de Santos a Cubatão, para com isso pegar e subir a serra nos dutos que a Comgás, que é a nossa, também pertence. Estamos também na produção de etanol, como vocês sabem, e estamos também na distribuição de combustíveis através da rede Shell de postos. E o que eu quero dizer, para somar, né, para deixá-los ainda mais excitados e nervosos,
a COSAN vai estar fundando uma faculdade de energia, exatamente para que a gente tenha uma análise profunda de todas as alternativas, estamos fazendo de energia que nós temos e como é a melhor maneira do Brasil aproveitar isso. Isso deve ser feito no prédio do IPT, ao lado da Intel, que é aquela faculdade que o BTG está fazendo, o André Esteves. Então, estarei, se Deus quiser, tudo der certo, estarei mais perto de vocês ali do biênio e usando a inteligência da Vanzolini e da Politécnica e dos outros engenheiros para que nos ajude a montar uma matriz energética ainda melhor para o nosso país. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar e estou aí à disposição para as pessoas que quiserem questionar. Muito obrigado. Bom, Meto, muito obrigado pelas suas palavras, né? Nós ficamos felizes com a notícia final aí de ter um incentivo à educação superior, né? E específica no setor energético, tá? Então, agradeço aí as suas palavras iniciais. E para a gente seguir aqui o debate, né? Eu gostaria agora de passar a palavra, então, para o Leonan Guimarães, para fazer suas considerações iniciais. Leonan, com você, muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? É uma enorme satisfação estar presente nessa comemoração de 55 anos da Fundação Vanzolini, né? Eu tenho um histórico no início do século, né? Eu fui professor da Fundação Vanzolini, com grande orgulho eu guardo essa experiência registrada no currículo, né? Do curso de gerenciamento de projetos. E também compartilhar com os companheiros de mesa, o professor Arthur, o doutor Rubens Ometo, né? Uma grande satisfação, e agradecendo a oportunidade de discutir o tema nuclear, né? Como o doutor Ometo comentou, não se pode esquecer do nuclear, né? O tempo vai mostrando que o nuclear terá um papel crescente na matriz energética mundial. Obviamente, não é o ator principal, mas é um coadjuvante de peso, né? Dentro desse contexto, né? Eu vou fazer algumas considerações justamente nessa linha, né? Na busca do slogan, podemos chamar assim, uma frase de efeito criada, Átomos para a Paz, né, que foi cunhada pelo então presidente Eisenhower numa Assembleia Geral da ONU, né, ele, na realidade, se soma ao Átomos para a Paz e Desenvolvimento Sustentável, que as aplicações pacíficas da energia nuclear têm uma importância bastante significativa em vários setores, como a gente vai ver em seguida. Agora, como sempre, a gente tem a dificuldade para passar o slide. Agora. Bom, antes de qualquer coisa, temos que lembrar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é um guia para tratar o tema da sustentabilidade, né, que foram estabelecidos os 18 objetivos, né, sustentáveis, né? E é importante notar, né, que a energia nuclear ela satisfaz, ou ela se enquadra perfeitamente em todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Mas, particularmente, né, ciência, tecnologia e inovação desempenham um papel crucial nos países que cumpram, né, com esses objetivos, né? Desde a descoberta da fissão nuclear, né, ocorrida no final da década de 30, né, as aplicações pacíficas da tecnologia nuclear têm ajudado muitos países a melhorar, não só garantir um fornecimento contínuo de eletricidade, que é aquela aplicação mais visível e de maior impacto econômico, mas também melhorar a produtividade agrícola, combater pragas, diagnosticar e tratar doenças e proteger o próprio meio ambiente. Nós observamos os 8 SDGs com contribuição direta nuclear. O primeiro deles, que é o mais visível, mais discutido, é a ação climática, né? A mitigação das mudanças climáticas através da geração de energia sem geração de gases de efeito estufa. Mas também uma contribuição importante para a fome zero, né? Que seria justamente as atividades de controle de pragas e de irradiação de alimentos que aumentasse o tempo de prateleira, uma contribuição já é significativa no mundo, mas tende a ter uma importância cada vez maior. Quando se fala em água limpa e saneamento, tem duas vertentes. O primeiro é a dessalinização com fonte usando vapor nuclear e também a monitoração ambiental através de traçadores, garantindo aí, buscando entendimento
desses fluxos de água e de esgoto, que tem uma importância bastante grande nesses aspectos. O outro aspecto é a própria vida na Terra, né? Através do uso de traçadores radioativos, é bastante expandido em estudos ambientais sobre aspectos ligados ao uso da Terra. O outro aspecto é a saúde, né? E a medicina nuclear tem uma importância crescente, tanto no diagnóstico como no tratamento de diferentes doenças, em especial as associadas ao câncer. A produção de uma energia limpa e acessível, os aspectos ligados também até a preservação dos oceanos. Uma contribuição toda vez que o nuclear substitui uma usina a carvão, você está reduzindo o processo de acidificação dos oceanos. E, além disso, o uso de traçadores também tem uma importância muito grande na exploração sustentável dos recursos do mar. E, por último, a indústria, a inovação e a própria infraestrutura, né? que a indústria nuclear traz dentro do seu contexto. Quando se fala em sustentabilidade, a gente entende que essa sustentabilidade está associada à manutenção, ao crescimento, ao aumento e o uso de diferentes categorias de capital, que podemos chamar até os pilares da sociedade, da sustentabilidade. O primeiro, capital físico, né? Associado a infraestruturas, máquinas, tecnologia. O capital natural, recursos minerais, florestas, ar, água pura, atmosfera, clima, né? E o capital social e humano, né? Que tem a ver com as instituições, com o conhecimento e com a própria tradição que vem junto com a própria civilização. Todos esses três tipos de capital eles contribuem para o desenvolvimento sustentável, né? E eles são inerentemente substituíveis ou intercambiáveis. E isso leva a uma distinção que me permitam fazer naquilo que a gente chama de sustentabilidade forte e sustentabilidade fraca. Quando a gente fala em sustentabilidade forte, a gente está assumindo um nível limitado de intercambiabilidade entre esses três capitais, considerando que esses três tipos são como complementares antes que substituíveis. Quer dizer, esse conceito da sustentabilidade forte, ele requer que cada tipo de capital seja mantido separadamente a um certo nível mínimo. Ou seja, os recursos não renováveis não poderiam ser consumidos. E como recursos renováveis, a gente cita o combustível fóssil, o próprio urânio e todos os minerais que são explorados, né, para usos da sociedade. Os recursos renováveis usados na capacidade regenerativa do estoque de capital natural e os seus resíduos não excederiam a capacidade de absorção do ecossistema. Mas a gente pode introduzir o conceito de sustentabilidade fraca, que ela se refere à manutenção do nível de capital total passado de uma geração a outra, sem se ater exclusivamente a um tipo de capital em particular. Ou seja, isso permite o uso de recursos não renováveis, desde que sua depreciação seja compensada pelo aumento equivalente no capital físico ou no capital social, requerendo o uso eficiente dos recursos não renováveis, que reflita o custo social total e o desenvolvimento em tempo de sistemas de energia não exauríveis. E aí aparecem trade-offs, compromissos, soluções de compromisso, né? Certamente, esses três pilares de desenvolvimento sustentável associados aos três tipos de capital apresentam objetivos conflitantes, né? São necessários desenvolvimentos entre a proteção ambiental, especialmente prioritária nos países desenvolvidos, e o desenvolvimento, que é prioritário nos países em desenvolvimento ou até aqueles que vivem ainda na pobreza abjeta, né? Trade-offs são necessários. Eu relembro uma frase bastante marcante de Indira Gandhi, ainda na década de 70. A pobreza é a maior poluidora. Problemas ambientais foram resolvidos no passado pela tecnologia, mas é obrigatório reconhecer que a tecnologia foi e é causa de outros problemas ambientais. E aí carrega a questão, que a resposta é matizada, a tecnologia culpada ou salvadora da civilização? Quando a gente fala em energia nuclear e sustentabilidade, aparecem alguns argumentos contra, que eu gostaria até da gente debatê-los mais a fundo na fase de perguntas. Primeiro, que não haveria solução técnica para o gerenciamento de resíduos a longo prazo, que implicaria em proliferação de armas nucleares e riscos à segurança física dos materiais. Os riscos de segurança técnica das instalações seria excessivo, com consequências que eventualmente cruzam fronteiras. Os riscos ligados ao descomissionamento e ao transporte de materiais radioativos seriam excessivos. E, por último, que seria muito caro.
Ora, cada colocação dessa tem uma resposta que matiza essa percepção negativa, essa percepção contrária. Por outro lado, quando a gente olha para os lados, os aspectos pró, a gente primeiro lembra a própria Brundtland, que cunhou o termo sustentabilidade. Ela já preconizava lá na década de 80 manter aberta todas as opções, como até foi muito bem colocado ao final da fala do Dr. Ometo. E o aspecto foi a expansão do suprimento elétrico, ou seja, a possibilidade de conectar os desconectados. Reduz as emissões de gases, não só de efeito estufa, mas também gases poluentes locais. Coloca o urânio, que é um mineral que existe em grande quantidade na crosta terrestre, em uso produtivo, aumenta o capital humano e tecnológico, e desde os seus primórdios, a indústria nuclear talvez seja uma das únicas que considera a internalização de todas as suas externalidades. Esse é um tema também que gostaria de discutir durante a fase de perguntas. Quer dizer, a energia nuclear é inerentemente consistente com aquele conceito que a gente tinha falado de sustentabilidade fraca. O consumo de recursos finitos resulta numa acumulação de capital físico e social transmitido às gerações futuras, em termos de infraestrutura, tecnologias, instituições e o próprio know-how. Quer dizer, apesar da enorme base de recursos naturais de urânio, tem o potencial de se desacoplar dessas restrições de não renovabilidade através de limites de recursos pelo o 3R, né? Reduzir, reusar e reciclar. E aí aparece um conceito que já é aplicado ainda em pequena escala na indústria, especialmente devido aos custos, que é o reprocessamento e o uso de reatores rápidos através de um ciclo de combustível fechado. Ou seja, o reator produz o seu próprio combustível. A mineração de urânio progressivamente sujeita a monitoração e controles, mesmo após o fechamento das minas. Isso tem a ver com a internalização das externalidades. Pequenos volumes por unidade de energia gerada. O combustível usado é devidamente gerenciado. Soluções para disposição final de rejeitos de alto nível em estágio avançado de desenvolvimento tecnológico, mas falta vontade política e aceitação pública para a sua implementação. Os primeiros, disposição final de rejeitos de alta atividade, estão se iniciando agora na Finlândia. É o primeiro país pioneiro nessa área, um problema tecnológico resolvido, porém de difícil aceitação política, dada a percepção que a sociedade tem de riscos, a percepção amplificada dos riscos reais que essas instalações representam. E os volumes de rejeito de alta atividade são ainda menores, caso se aplique o ciclo de combustível fechado através de partição e transmutação desses próprios rejeitos. A energia nuclear também ela reduz a taxa de degradação de algumas categorias de capital natural. Primeiro, a concentração atmosférica de gases de efeito estufa e também a poluição do ar e a acidificação dos oceanos, e minimiza, e um ponto importante, o uso da terra. Ou seja, a pegada ecológica da geração elétrica nuclear é bastante, ordens de grandeza inferior a qualquer outra forma de geração de energia utilizada atualmente, e, em especial, as energias de baixa densidade, como são as energias renováveis, especialmente a solar e a eólica. E ela contribui ao atendimento de inúmeras necessidades da sociedade, que é a universalização do acesso à eletricidade, a modicidade tarifária, a segurança de abastecimento, formação de mão de obra qualificada e a pesquisa científica e tecnológica. Bom, senhores, se me permitem, para encerrar essa breve apresentação, fazer um pouquinho de marketing. Faço um marketing de um livro que nós cometemos no passado, mais ou menos recente, que justamente cobre o tema que a gente abordou aqui, que é energia nuclear e sustentabilidade. Muito obrigado pela atenção e aguardamos aí a fase de questionamentos, que será certamente muito interessante. Muito obrigado. Estamos de volta. Eric está com o microfone fechado, Eric.
Eu acho que o Eric saiu, não estou vendo ele aqui. Também acho que ele Deve caiu. ter tido algum problema. Bom, mas eu acho que para a gente não perder aí o ritmo, eu vou substituir temporariamente o Eric aqui na coordenação dos trabalhos, agradecendo mais uma vez também a contribuição do Dr. Leonan, também do Dr. Rubens Oneto. Eu passo a palavra ao professor Arthur Barranuevo, que vai abordar os aspectos regulatórios aí da questão da matriz energética e outros temas correlatos. Professor Arthur, muito obrigado também por estar presente mais uma vez. A palavra está com você. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Fundação Vanzolini por esse convite, num momento tão especial, né, dos 55 anos, aí também na figura dos professores, o Eric e o João Amato, e também cumprimentar os outros membros da banca, o Dr. Ometo da COSAN, o Leonan, Dr. Leonan da Eletronuclear. E o que eu vou falar não é tanto de tecnologia, ou, na verdade, a tecnologia e a energia limpa vai entrar, né, do ponto de vista da intervenção do Estado e da intervenção regulatória. Ou seja, como é que a intervenção que o governo faz no setor de energia, e que é comum no mundo todo, né, acaba afetando o funcionamento do mercado, inclusive porque os governos dão muitos incentivos, ainda mais agora, né, com o problema do aquecimento global, a introdução das energias limpas, né? Agora, é claro que isso vai impactar o funcionamento dos mercados, tá? E as regras dos governos também podem facilitar ou dificultar a introdução dessas energias, tá? Até mesmo porque aqui tem um fato básico, né? Se os investidores não receberem aquela taxa de retorno, a mínima que eles consideram adequado para fazer um investimento em uma nova energia, né, eles não o farão. Né? Por melhor que seja a tecnologia, nós vamos ter um problema de implantação disso. Então, eu tenho aqui uma pequena apresentação, tá certo? Que eu andei resumindo, e eu vou falar alguns pontos básicos da regulação e os incentivos, né, para essa transição energética, que é tão fundamental, e agora, ainda mais com essa guerra na Ucrânia, infelizmente, ela se tornou ainda mais urgente. Tá? Então, nós vamos ver um pouco da regulação tradicional, que a gente chama de comando e controle, né? E nós vamos ver que, no setor de transmissão de energia, ela ainda continua sendo a principal forma de intervenção do governo. Tá? Nós vamos ver quais são alguns problemas que esse tipo de intervenção tem aqui na América Latina, onde os governos costumam, infelizmente, não respeitar os contratos que fazem com o setor privado, né? E esse tipo de regulação, normalmente, é um tipo de regulação por contrato, né? Então, se contrata uma determinada taxa de retorno, aí depois o governo não dá o reajuste, não faz a revisão tarifária necessária, ou o governo quer colocar mais investimentos do que foi acordado. Isso é um problema. Né? E depois a gente vai ver hoje a regulação moderna, vamos chamar assim, que é a regulação por incentivos em mercados competitivos. E aí nós vamos ter o problema da transição energética. Por quê? Porque se você dá subsídios para uns setores em relação a outros, né, você vai distorcer o funcionamento do mercado. Tá? Então, nós vamos ver como é que os governos na União Europeia, nos Estados Unidos, estão tratando desse tipo de problema, e também pelo seguinte, por exemplo, um estudo da Deloitte mostrou que a energia solar teve uma queda de custo nos últimos 10 anos de 85%. Agora, não adianta ter a energia solar sendo gerada num site se não houver a linha de transmissão até lá. Né? E a transmissão é regulada dessa maneira mais tradicional que nós estamos vendo aqui. Bom, por que regula? Tá? Por que existe esse tipo de intervenção do Estado? Normalmente, alguns setores, a tendência é você ter o que chama de monopólio natural, ou seja, se existir só um produtor, ele vai ter economia de escala para ter o melhor custo possível, tá? Mas aí existe a possibilidade dele ter um preço de monopólio, então o governo vai lá e controla
o preço do setor, estabelecendo tarifas, né? Normalmente são setores de infraestrutura, então é onde o governo quer estimular o acesso ao serviço. Tá? E na energia elétrica, isso é muito importante, outros setores também, mas na energia elétrica em particular, né? As condições de rentabilidade para prestar o serviço e para que ela tenha continuidade, tá certo? Isso aqui é como é que a lei de concessões trata. O problema, eu acho que a gente não precisa entrar nesse tipo de detalhe. Bom, qual é o problema aqui? Né? E que está aqui no setor elétrico é a questão do sunk cost, ou seja, normalmente um contrato, qualquer contrato mais complexo, a gente classifica economicamente como um contrato incompleto. Ou seja, é impossível prever tudo o que vai acontecer no decorrer de um contrato, que, no mais das vezes, é de 30 anos ou mais. Né? Então, o fato de alguém ter feito um investimento e estar amarrado a essa atividade durante 30, 40, 50 anos, isso aí gera o que se chama em economia o incentivo ao oportunismo. Tá? Então, o investidor privado faz o investimento, ele acerta na licitação qual vai ser a taxa de retorno dele, tá? E aí depois o governo não cumpre a sua parte, não reajusta, não revisa a tarifa, e o investidor acaba não tendo o retorno que deveria de ter. Isso a gente chama de risco regulatório. Tá? Então, é interessante aqui os elementos do contrato, quer dizer, um dos maiores problemas é essa renegociação, que muitas vezes é forçada pelo poder concedente e contra os interesses do investidor privado, né? E aí a questão é como desencorajar esse tipo de situação. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, olha só, isso aqui é o tipo. Na América Latina, o Banco Mundial fez um estudo sobre o que aconteceu com os contratos de concessão. Tá? E em 62%, são vários setores, não é só o setor de energia, né? Houve uma procura pelo concessionário para resolver o problema de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ou seja, tarifas e investimentos que não estavam seguindo aquilo que tinha sido inicialmente definido no contrato de concessão. Tá? Então, a questão, redução, obrigação de investimentos, repasse de custos, tudo isso é problema, né? E o problema comum na América Latina. Bom, isso impacta a taxa de retorno que tem que ser paga por um investidor, né? Porque quando o risco do governo não cumprir o contrato aumenta, o investidor vai querer o que a gente chama de custo de capital, que é a taxa de retorno mínima que ele quer para continuar, para investir naquele setor, naqueles setores de infraestrutura aqui no caso. E como se vê, eles bem elevados, né? Quer dizer, tirando o Chile e o México, onde isso é de 7%, né, uma taxa anual de retorno, você tem países aí, Argentina, Bolívia, etc., onde chega a 18%, muito acima. É claro que isso encarece o projeto e o custo para o investidor final. Só para terminar isso aqui, aqui é uma comparação entre os Estados Unidos e a Argentina. Qual é o custo capital? Então, vamos pegar os dois últimos aqui, a distribuição de energia e geração de energia. 3% e 2% nos Estados Unidos é o mínimo que o investidor quer para investir nesses setores. Na Argentina, isso aí está acima de 10%, 14% e 13%. Então, olha só como a própria América Latina, os governos, os reguladores na América Latina criam um problema para o próprio país. Né? Ou seja, ao não respeitar contratos, ao não respeitar a situação, isso faz com que o investidor se proteja e queira taxas de retorno bem mais elevadas. Tá? Bom, onde é que isso afeta o nosso problema, que é de sustentabilidade, que é o nosso tema? Tá? Primeiro, a questão das linhas de transmissão. Quer dizer, para que as fontes de energia renovável entrem no grid, quer dizer, é necessário que alguém invista em transmissão. 2, muitos dos investimentos em novas tecnologias, em novas fontes renováveis, dependem de subsídios, tá? Depende de transferências do governo, depende de obrigação que se estabelece para as distribuidoras de energia de comprarem essa energia renovável.
Então, assim como existe o problema de não cumprir o contrato na regulação, existe também o problema de não cumprir o contrato com esses investidores que investiram na nova energia. Tá? Aí o que acontece? Eles também vão exigir uma taxa de retorno mais alta para fazerem esses investimentos. Tá? Bom, na nova regulação que vem dos Estados Unidos no final dos anos 70, que depois se espalhou pelo mundo nos anos 80, de ter maior competição, maior liberalização, maior confiança no funcionamento dos mercados, tá? Aí se coloca a questão, bom, agora temos uma forma de regular os mercados, ou seja, onde há competição, onde o próprio governo facilita a existência da competição. Vamos dar aqui um exemplo, a questão da obrigatoriedade de acesso à rede de transmissão, tá certo? É claro que cuida disso também de sustentabilidade, segurança da oferta, né? Mas o que vai se colocar é que o mercado funciona na base do sinal de preço, né? Que determina a rentabilidade para o investidor. Tá? Então, a pergunta normalmente, uma nova tecnologia, quando ela começa, ela tem um custo de investimento que faz com que ela tenha uma taxa de retorno ou que ela consiga estabelecer um preço que é menor do que as tecnologias tradicionais. Tá? Então, a questão é, como é que se consegue colocar esses produtores, que normalmente no início, pelo menos, têm o custo mais alto, dentro do sistema de produção de energia. Tá? Então, vamos ver como é que a União Europeia e Estados Unidos, para terminar, eles trabalham com isso. Aqui na União Europeia tem uma diretiva de 2018, tá? E onde eles classificaram os tipos de intervenção governamental para promover a energia limpa. Tá? São transferências diretas de recursos, são despesas fiscais, ou seja, quando se dá algum incentivo fiscal, se permite que a empresa pague menos imposto, se permite que a empresa consiga jogar para frente prejuízos e outras coisas. E o terceiro ponto, que é o mais importante em termos de impacto no mercado, que é o suporte à renda ou aos preços de um produtor, né, que, numa situação normal de mercado, não seria competitivo, mas que, tendo em vista o interesse maior de promover a energia limpa, tem que ser protegido. Tá? E, por fim, eles ainda fazem gastos de pesquisa e desenvolvimento, que é natural, porque essas novas energias têm que receber algum apoio por parte de governos. E aqui, só para mostrar, olha só, por tipo de apoio que o governo dá, como é que se está se fazendo na União Europeia, tá? Em 2019. Tá? Se pode ver que 39% do total é gasto fiscal. Agora, suporte de renda de preço é 49%. Então, esse é o tipo de intervenção do governo mais importante e o que mais impacta a competição no mercado. Tá? Então, para quem está pensando com a cabeça do regulador, ele tem aqui um trade-off. Tá? Será que eu quero mais competição e deixo o mercado funcionar como ele normalmente funciona? Bom, mas aí as fontes tradicionais de energia vão ser substituídas muito lentamente. E a gente sabe que tem urgência por causa de aquecimento global e outros objetivos de governo. Então, o que fazer? Né? Aqui são os tipos de energia que têm sido apoiados, né? Eletricidade, aqui é a eletricidade tradicional, tá certo? Os que chegam ali a 5% em 2020, né? 40% para o ar e S aqui são as fontes renováveis, tá? As outras energias, nuclear, né? E eles ainda dão apoio, mas é declinante esse apoio a combustíveis fósseis, né, que em 2008 chegavam a 57% do apoio e hoje já caíram para 23%, e a tendência é zerar e até mesmo criar um custo para o uso desses combustíveis. Para concluir, aqui eu fiz um slide também
com os tipos de medidas nos Estados Unidos, mas principalmente as medidas regulatórias. As 4 primeiras são bem parecidas com a da União Europeia. Eu acho que as medidas regulatórias é que nos interessam mais. Como é que eles estão fazendo, como é que os órgãos reguladores, tipo a ANEEL, nos Estados Unidos, está fazendo, criando, que regras eles estão criando para aumentar a participação das fontes renováveis de energia. Tá? Então, aqui eles listam principalmente 4 medidas. Tá? Primeiro, obrigar as distribuidoras de energia a comprar uma porcentagem específica de fonte de energia renovável para manter a concessão. Tá? O que vai acontecer? Se você tem uma porcentagem que é comprada de alguma energia que é mais cara, mesmo que ela seja renovável, é claro que isso vai gerar algum custo, porque vai haver um subsídio cruzado. Quer dizer, o consumidor vai pagar um preço médio mais alto, aquele produtor que usa a energia tradicional vai receber menos relativamente, para que uma parte seja paga ao produtor da energia renovável. Uma segunda medida: os distribuidores são autorizados também a possuir geradoras de recursos renováveis. Tá? Por que isso é um incentivo? Bom, quando houve o processo de liberalização e privatização, o que aconteceu foi que se separou a distribuição, a transmissão e a geração de energia, normalmente proibindo que um distribuidor possuísse geradoras de energia lá. Né? O que essa regra está fazendo? Para incentivar a energia renovável, se permite que, nesse caso, as distribuidoras possuam geradoras de energia. O que mais? Terceira possibilidade. As distribuidoras elas recebem isenção fiscal adicional, né, para a compra de energia renovável. Tá? Também é uma outra forma, né, de incentivar as distribuidoras a ampliarem a porcentagem da energia renovável que elas utilizam. E, por fim, tá, se pode obrigar também os geradores de um portfólio de energia, né, onde uma parcela dessa energia que eles geram e vendem na rede, tá certo, teriam uma porcentagem, né, de energia renovável que teria que ser produzidas por eles próprios. Tá? Então, se nota que, apesar de ser muito interessante e ser fundamental a promoção da energia renovável, em termos regulatórios, controlar todas essas medidas não é uma coisa simples. Tá? Então, são 2 problemas. É importante ter esses incentivos, gerar a necessidade de obrigar os atores a utilizarem a energia renovável, né? E tem outro problema que foi o inicial, quer dizer, na área de transmissão, administrar as coisas de tal maneira a incentivar a ampliação da rede de transmissão que alcance os produtores de energia renovável. Tá? Mas, só para concluir, né, essa necessidade vai colocar uma grande pressão sobre os órgãos reguladores de como eles vão administrar essa transição, tendo em vista todas essas medidas que terão que ser colocadas e que vão trazer problemas, né, no sentido do funcionamento normal do setor. É isso. Tá? Eu agradeço a oportunidade e também aí me coloco à disposição para alguma questão que for colocada. Bom, obrigado, professor Arthur. Eu peço desculpa a todos, eu fiquei um tempo fora, não sei se é por causa da chuva, mas caiu a internet da minha casa, eu tive que voltar pelo celular, então, por isso na transição entre o Leonan e o Arthur, eu acabei não aparecendo, eu estava, né, tentando voltar aqui, superar os problemas técnicos. Bom, dando prosseguimento, agora, né, a gente vai fazer uma rodada de perguntas, né, agradecendo a apresentação dos 3, acho que foram 3 ótimas apresentações, né, com muito conteúdo, muita informação para
né, para todos nós aqui, né, e sendo uma grande aprendizado aqui a todos nós aqui que estamos participando. Eu, seguindo a mesma sequência das apresentações, a pergunta que eu vou fazer para o Ometo, né, até telinha com um comentário que ele fez na apresentação dele, né? Ele comentou, né, que no passado, até pela política de preços de gasolina, né, o setor de cana-de-açúcar ele acabou sofrendo um pouco na década passada, né? Bom, a minha pergunta é, bom, esse sufoco passou, né? Como que o setor agora está preparado, estruturado, né, para aumentar a sua representatividade ou, pelo menos do ponto de vista relativo, pelo menos manter, né? Mas, pelas palavras, o senhor falou até né, que pode até no longo prazo até faltar biocombustível, também a demanda que pode ser no longo prazo, né? Então, passadas essas dificuldades, como é que o setor está no Brasil, né? Como é que ele está preparado para enfrentar, né, toda essa forte demanda que deve ter, né, deve continuar por biocombustíveis, né, nos próximos anos? Bom, isso foi como eu expliquei, né? O preço do etanol ele é função do preço da gasolina e o governo anterior tabelou o preço da gasolina, quase quebrou a Petrobras, tabelando os combustíveis e, consequentemente, o setor sucroalcooleiro sofreu muito. Muitas usinas entraram em recuperação judicial, algumas delas fecharam. Eram usinas que estavam em situação financeira pior, mas então isso criou uma consolidação no setor. Hoje, com esse nível de preço do petróleo, né, essa rentabilidade e essa política do governo de não subsidiar o preço dos derivados e a Petrobras a praticar os preços do mercado internacional, fez com que a rentabilidade dessas usinas voltasse em níveis que são bons. Eu acho que hoje, tanto o preço do açúcar como o preço do etanol estão em níveis bem remuneradores. Então, agora está todo mundo voltando a investir. Eu acho que houve as empresas que sobreviveram a esses anos difíceis são muito mais sólidas, estão todas elas conectadas hoje ao mercado. Eu acho que o setor se profissionalizou muito, tem usado até o mercado de capitais para isso. Eu acho que agora volta a crescer e volta a se investir nos canaviais, porque não só algumas usinas fecharam, entraram em recuperação judicial, mas também diminuíram como se faz o trato da cana. E para você recuperar um canavial, você demora 4 anos, pelo menos. Então, eu acho que esse retorno virá. E se você investir mais em álcool de segunda geração, tudo aí você aumenta muito a sua produção. Muito obrigado, Ometo, né, pela resposta. Agora, a próxima pergunta eu gostaria de endereçar ao professor Arthur. A gente perdeu aqui o professor Leonan momentaneamente, então a gente vai continuando agora, né, com o professor Arthur. O professor Arthur comentou alguns, né, no seu último slide, algumas formas de incentivo que alguns governos promovem, né, para alguns setores renováveis, né. No Brasil, a gente tem um incentivo bastante claro para aquilo que a gente chama de micro e mini geração distribuída, né, ou alguns apelidos ou o mais popular, que é aquela geração de fotovoltaica de telhado mais tradicional, embora possa ser feito remotamente também. Esse incentivo todo que tem para essa fonte, né, de praticamente não pagar a rede e nem pagar, né, os impostos sobre o consumidor, né, faz com que essa fonte esteja vivenciando um crescimento exponencial, né, é apelidado até de corrida pelo ouro, né? E o plano decenal, né, do governo, inclusive, prevê que 14% da oferta de capacidade instalada até o final da década seja por essa fonte, atingindo 87 gigawatts em 2031. Tá? 4 vezes o que a gente tem hoje. Tá? Então, se por um lado, né, incentivar essa geração, né, tem todos os benefícios econômicos e sustentáveis, por outro lado, ele cria alguns subsídios cruzados, né, entre consumidores de renda desigual. Então, no âmbito regulatório, como é que a gente pode equilibrar políticas regulatórias de incentivo a fontes como essa, né,
versus essas questões de tratar livre mercado, tratar subsídios cruzados, porque a distribuidora não paga por aquela isenção do consumidor, né? Quem paga, nesse caso, é o consumidor que não tem acesso a ela. Como que, no âmbito regulatório, a gente pode buscar esse equilíbrio entre o subsídio e o incentivo? Arthur. Olha, esse é um equilíbrio difícil. E eu vou começar dizendo uma coisa desagradável, que todos nós aqui sabemos, mas que é necessário ser dita. A transição energética para fontes limpas vai custar caro. Nós vamos ficar mais pobres para ter fontes limpas relativamente a fontes de carbono, que estão aí, já tem tecnologia madura, já tem investimento realizado, tá certo? Então, sim, de fato, nós temos que ver como é que nós vamos fazer isso. Me parece que uma das possibilidades é que, se a regulação das distribuidoras de energia for feita de maneira adequada, né, se fará um subsídio cruzado, tá? Ou seja, o consumidor vai pagar um preço médio, né, e a distribuidora vai pagar mais por essas fontes que ainda tem um custo mais elevado por megawatt-hora, etc., e vai pagar o preço normal, o preço internacional pelas outras fontes de energia mais tradicionais, tá certo? Agora, isso vai custar mais caro, ponto 1. Ponto 2, tem um problema aqui no mercado, é bom que o mercado liberalize, etc. Vamos pegar o caso da Alemanha, uma boa, só para dar um exemplo, tá? O Brasil é muito diferente. Uma boa parte da geração de energia é solar, e as residências, as famílias, muitas colocaram os painéis solares e elas vendem a energia excedente para o grid, e a distribuidora é obrigada a comprar. Tá? Então, imagina a situação da distribuidora. Ela já vai ter que, de um lado, fazer um mix de diferentes tipos de energia. E 2, ainda vai ser obrigada a comprar para um ex-cliente, que agora vai se tornar um fornecedor de maneira intermitente, né? A equação econômica financeira vai ter que ser muito bem gerida, porque eu acredito que isso vai ser um processo complicado. Aqui no Brasil, a mesma coisa, quer dizer, hoje já existe essa possibilidade, ela está crescendo, tendo em vista os incentivos fiscais que se deu para a energia solar, está se tornando economicamente atrativo para as famílias fazerem isso, né? Então, nós vamos ter um problema. Eu acho que não tem uma resposta simples. Eu acho que só tem uma certeza: vai custar caro. Tá? Segundo, vai obrigar a uma administração regulatória muito fina para evitar também trazer prejuízos para as distribuidoras, né? Porque elas cumprem um papel essencial, né? E, ao mesmo tempo, promover a energia renovável. Não vai ser simples. O desafio é grande mesmo, né, professor? Sim. Bom, dando continuidade, né, um tema que tem ganhado bastante, o tema de energia sempre é um tema bastante forte não só no meio empresarial, acadêmico, mas também na mídia, e tem ganhado mais força ainda com a recente guerra na Ucrânia, né, onde você vê, né, busca para alguns países por uma independência energética, né. Então, você vê até mesmo a Agência Internacional de Energia Elétrica, ela emitiu, não sei se uma cartilha ou a palavra certa, mas algumas alternativas que se tem para que em particular, né, os europeus, eles dependam menos, né, do setor energético russo, né, e outros países também, né, reduzam essa dependência. Nesse sentido, né, eu queria fazer a primeira pergunta para o Rubens Ometo, né, como que o setor de cana-de-açúcar, né, pode contribuir para a mitigação desse efeito no Brasil, né? Então, o Brasil, do ponto de vista global, ele importa gás natural liquefeito, né? E aí preços internacionais, importa a parte de derivados de petróleo, né, para combustíveis. E nesse contexto de busca de independência que a Europa vive,
se essa mesma onda vier para o Brasil, né, de maior independência ainda energética nossa, qual é a contribuição que o setor pode dar para o país? Bom, sem sombra de dúvida, com essa guerra, o mundo acordou que essa globalização, né, da economia ela vai sofrer uma desglobalização, né? Eu acho que cada país vai fazer todo o esforço para ser mais independente possível de alguns países do mundo onde isso estava sendo feito, principalmente na área de energia, que grande parte da energia da Europa vem da Rússia. O setor do etanol e da cana, né, ele já está totalmente virando para a produção maior de etanol. Você sabe que da sacarose você pode fazer o açúcar ou o etanol, entendeu? E do milho também você pode fazer o etanol. Então, hoje, o etanol acompanha o preço da gasolina, sem sombra de dúvida, ele fica mais rentável que o açúcar. Então, acho que a maioria das usinas vai priorizar a produção de etanol, isso a curto prazo. E a longo prazo, você tendo uma rentabilidade melhor, você vai expandir, vai aumentar o seu plantio, vai tratar melhor da sua cana, e sem contar os investimentos todos que nós estamos fazendo para melhorar a produtividade agrícola. Então, e continuar produzindo, tem muita usina que precisa, que pode aumentar a parte de cogeração de energia elétrica, porque não tem as melhores caldeiras, não tem as melhores turbinas. Então, eu acho que esse negócio, isso é economia de mercado. Tenho dúvida nenhuma que o setor vai poder ajudar muito, como já está ajudando, né? Você pega 25% da gasolina brasileira, tem o álcool anidro, sem contar que você tem quase 1 por 1 de gasolina para o etanol. E você nota que a importância é fundamental, o setor já está ajudando. Infelizmente, o Brasil não tem refinarias suficientes para abastecer, para refinar todo o óleo que ela produz. O Brasil exporta óleo, importa gasolina e importa diesel. E se você também não fizer uma remuneração razoável, você não terá diesel para abastecer, para importar no mercado. Muito bem lembrado esse ponto também da insuficiência de refinarias, né? Que é um ponto crucial aí para aumentar a nossa própria independência aí de importações. Obrigado pela resposta, Rubens Ometo. Eu queria agora, então, nesse mesmo tema, né, dessa preocupação com as consequências da guerra na Ucrânia, quanto ao professor Arthur, o que seria possível do ponto de vista de política energética, do ponto de vista regulatório, ser feito para mitigar os efeitos da guerra aqui, sem causar grandes externalidades, quer dizer, sem aquela preocupação do equilíbrio, né? O que poderia ser feito aqui do ponto de vista regulatório para a gente mitigar esses efeitos? Bom, eu vou pensar um pouco mais amplo em termos de intervenção estatal, não só o regulatório, né? Bom, tudo que é importante em economia, qualquer fato importante em economia, reflete em preço, né? Então, é só ver o que aconteceu com o preço do Brent, né? do gás, né? Eu acho que aqui, tudo bem, com muito atraso no Brasil, se tem dado incentivos para determinados tipos de energia que foram, até por causa do monopólio da Petrobras, deixados de lado por muito tempo. Eu acho que o setor de gás é o exemplo mais claro disso, quer dizer, até o monopólio de fato da Petrobras começar a ser quebrado, né, o gás não era importante para a Petrobras, ela preferia fazer derivados de petróleo. Tá? Eu acho que está havendo no Brasil, aos poucos, e com a liberalização, a possibilidade do setor privado investir em dutos, etc., né, de fazer isso. O problema é que esses investimentos têm uma maturação longa, normalmente. Tá? Então, no curto prazo, né, infelizmente, nós vamos ter que aguentar o preço mais alto. Né? Eu vejo muito essa discussão, ainda mais que nós estamos no ano eleitoral, o que o preço da Petrobras, ou isso e aquilo, tá certo? Eu até me solidarizo, acho que é um problema, realmente, principalmente para as pessoas de menor renda,
né? Mas a maneira correta, provavelmente, de resolver esse problema não é querer mexer nos preços. Tá? Por exemplo, você dá algum subsídio para o GLP, que é o gás de cozinha, né? Você dá algum subsídio para o transporte de massas, né, urbano, né? Porque os preços vão ser esses. Né? Não tem como mudar, ainda mais numa situação de curto prazo. Quer dizer, nós temos uma estrutura produtiva, ela foi feita pensando numa determinada situação e a situação mudou. Sabe? Então, aos poucos poderemos mudar, mas a curto prazo isso vai refletir em preços mais altos. Obrigado, professor Arthur. Eu queria devolver a palavra para o Mesomento, que ele gostaria de complementar a resposta dele. À vontade, Rubens. O que eu queria dizer também é que nessa parte regulatória é muito importante. A gente sofre muito com o problema de regulamentação, e principalmente na parte energética em relação ao gás. Então, você tem não só um trabalho que às vezes é mal compreendido pela Agência Nacional do Petróleo, como é mal compreendido até pelos próprios concorrentes. Nós, aqui na Compass, hoje temos um debate muito importante, porque nós estamos fazendo duto de subida da serra, porque a gente está montando uma usina de regasificação de gás natural liquefeito em Cubatão para subir para Santos. E você não sabe a luta que é de todo mundo querendo impedir que a gente faça isso, por problemas de querer defender, por problemas de achar que vai atrapalhar o negócio todo, e você tem uma legislação que às vezes atrapalha, e você tem, às vezes, a má compreensão da Agência Nacional do Petróleo. Tudo isso precisa ser... E é um absurdo. Nós queremos importar, temos contratos muito competitivos de gás natural liquefeito, que virão para Cubatão e subirão a serra, aproveitando o retorno dos dutos da Comgás. Então, você tem hoje a regulamentação é importantíssima para evitar que esse mau entendimento atrapalhe as pessoas que realmente querem investir e produzir nesse país. Perfeito. Obrigado pelo complemento, Rubens. Eu vou trazer algumas perguntas aqui que chegaram pelo YouTube, tá? A primeira pergunta aqui é do Sérgio Somenzi. Aí ele pergunta, né? Há algum estudo confiável que indique percentual da poluição do meio ambiente causado por combustíveis fósseis ou pela indústria de petróleo? Sérgio, eu vou responder essa pergunta, tá? Eu sugiro você entrar no site da EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, procure lá o nosso relatório que chama PDE, Plano Decenal de Energia. Lá pelo capítulo 9 ou 10, não tenho certeza, a gente faz esse balanço, né, de emissões, tá? Então, você pode encontrar lá, pode confiar que o relatório é muito bem feito, tá? Uma outra pergunta que a gente tem aqui do YouTube, da Know-how Eficiência Energética, eu vou direcionar para o professor Arthur. A pergunta é: energia é um tema crucial para o desenvolvimento econômico. Tendo-se uma tendência a um incremento em reais por megawatt contínuo, por que projetos de eficiência energética possuem dificuldades para sair do papel? Bom, aí teria que ver exatamente o tipo de incentivo também que se dá a esses projetos, tá certo? Para mim fica difícil falar em geral em projetos, porque tem diferentes tipos de projeto de busca de eficiência. Agora, eu até vou aproveitar da fala do doutor Almeto. O problema é que nós tivemos durante muito tempo, e aqui no Brasil isso infelizmente é comum, um tipo de legislação, tá, que atrapalha muito o investimento privado. Tá? E assim como se tem na questão da produção ou de construção de dutos, etc., a ANP, durante muito tempo, enfim, defendia mais os interesses da Petrobras do que do consumidor. Tá? Na questão dos projetos de eficiência energética, é o mesmo problema, quer dizer, toda vez que você vai fazer um investimento, né, e que você precisa de algum incentivo,
tá? Para viabilizá-lo, tá? A Receita Federal vai, se possível, tentar evitar que o incentivo seja efetivamente concedido. Tá? Eu vou dar só um exemplo, foge um pouco da área de energia, mas no mundo inteiro, em qualquer país desenvolvido, se dá subsídio para P&D. Aqui no Brasil, toda vez que tem alguma reforma tributária dessas que se faz aqui, que nunca resolve o problema, a Receita Federal faz lá enfim, a sua demanda é cortar os incentivos fiscais que se dá para a P&D. Tá? Então, o problema dessa visão arrecadatória, tá certo? Ela acaba afastando esses objetivos que são até muito mais importantes em termos de política pública, porque o governo tem um problema de caixa. Tá? E aí o problema de caixa acaba se tornando o grande problema e o resto fica em segundo lugar. Tá? Obrigado, professor Arthur. Eu ia fazer mais uma pergunta para o Meto, tá? Mas é uma dupla, na verdade, que eu vou fazer. Uma é do Gustavo Souza, ele pergunta se o senhor saberia, de forma direta, quanto que do etanol de segunda geração ele já representa na produção total de etanol no Brasil e, né, como que o senhor vê, né, projetos, né, de biogás a partir da vinhaça e torta de filtro? Bom, a primeira pergunta, os projetos de álcool de segunda geração, ele é mínimo. A única planta que tem no Brasil hoje é uma nossa, que produz 40 milhões de litros de álcool por ano. Se você pegar uma produção de 30 bilhões de litros, é 0,13%. Ele está começando. Eu acho que nós vamos chegar em 5 anos a 1 bilhão de litros, mas o Brasil todo pode chegar a 50%, um terço da produção, que seria 50 sobre 100, seria um terço da produção do etanol, pode ser feito com álcool de segunda geração, se todas as usinas quiserem fazer álcool de segunda geração. Hoje é muito pequeno, porque é uma tecnologia nova, ele acabou de ser aprovada. A segunda pergunta é a produção de biometano, né, através... Biometano. O biometano. Essa é uma pergunta interessante. Você sabe que no começo, antigamente, as usinas, nos tempos muito antigos, jogavam vinhaça no rio. Daí matava peixe, era esse negócio todo. Daí foi feita uma campanha, o pessoal ficou educado e passou a cuidar mais, tratar melhor a vinhaça e passaram a usá-la como fertilizante, fazer a fertirrigação perto da usina. Você usava isso para irrigar. E hoje você pode usar, hoje você coloca em tanques e você tira da vinhaça e da torta de filtro, você tira o gás metano. É um negócio que está evoluindo, isso é uma tecnologia totalmente dominada, é só querer fazer e ter o retorno, e como agora o gás passou a ser uma coisa muito utilizada, nós temos hoje, se você pegar todas as usinas fizerem, a quantidade de energia que pode ser feita através da vinhaça, do biogás, ela equivale a uma Itaipu. Perfeito, Rubens, obrigado pela resposta. A gente já está chegando ao final, estamos caminhando aqui para os momentos finais. Eu queria aqui, em nome da Fundação Vanzolini, né, primeiro, naturalmente, parabenizar, né, pelo aniversário, parabenizar pelo evento, agradecer muito a presença, então, do Rubens Ometo, do Leonan, que teve que sair porque teve um imprevisto lá no prédio onde ele está, e do Arthur. A gente viu hoje uma discussão bastante ampla, né, ainda desde bioenergia, questões da nuclear, que depois só não conseguiu explorar nas perguntas pela dificuldade que o Leonan teve, e os aspectos regulatórios, que dão uma visão geral, né, de como o tema pode ser tratado, né. Então, eu vou deixar um minutinho com as palavras finais do Ometo e do professor Arthur, para a gente poder encerrar o agradecimento. Eu vou passar para o Ometo, depois do Arthur, para dar as últimas considerações antes de a gente encerrar, então, esse nosso rico debate. Bom, foi muito boa essa nossa reunião, gostei muito, matar saudades dos colegas engenheiros e administradores e da nossa querida Politécnica também, e dizer que o assunto de energia é um assunto altamente interessante, é um assunto
importantíssimo para todos os países do mundo, e espero que a gente esteja mais perto aí com a nossa faculdade de energia. Eu só tenho a agradecer o privilégio de participar dessa reunião com o Arthur e com o João, com você também. Muito obrigado. A gente que agradece, Almeida. Arthur, então, para suas considerações finais? Bom, eu também agradeço, foi muito produtiva essa discussão, aprendi muito, porque a minha área regulatória, mas das tecnologias especificamente, os companheiros da mesa, enfim, deram explicações muito interessantes e é claro, né, esse tema é essencial para desenvolvimento econômico e hoje até mesmo para a sobrevivência, né, da humanidade, tendo em vista os efeitos terríveis que o aquecimento global pode trazer se não for combatido, né? Então, agradeço muito, um tema super importante e a mesa foi muito produtiva. Obrigado. Muito obrigado. Em nome da Fundação Vanzolina, agradeço a todos que nos assistiram. Tá? Eu aprendi muito hoje também. Tá? Ao momento que é só também mais um encerramentozinho aqui. Só que, infelizmente, a gente não pôde debater mais sobre energia atômica. Eu acho que é um assunto importantíssimo. Eu, no que eu penso, eu acho que o negócio de energia nuclear vai ter que se desenvolver. Hoje você já tem geradores de pequena potência, vocês que são muito mais engenheiros do que eu, já estou formado há tanto tempo, mas eu acredito muito que a energia nuclear ela é limpa e a quantidade que se vai demandar é um negócio importantíssimo. É um negócio que dentro da nossa faculdade de engenharia a gente vai se dedicar muito a isso aí. Perfeito, perfeito. A gente tem além das 2 nucleares no Brasil, a Angra 3 está em fase de retomada de construção e a expectativa de uma 4ª nuclear, né, no começo da próxima década. Mas é perfeita intervenção. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado, Ometo, né, obrigado, Arthur, obrigado, Donan, que não pôde ficar com a gente todo o período. Obrigado, Carolina, por toda a organização, tá? Você foi ótima. Obrigado, professor Amato, pelo convite. Obrigado a todos aí e tenham um bom dia.